Paz seja convosco, meu irmão, tudo bem com você? Meu nome é Lucas e eu vim trazer um vídeo diferente para vocês. Eu vim contar sobre a minha história hoje. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações, para que toda vez que eu postar um vídeo aqui, você possa ser abençoado pelo Senhor. E compartilhe para os seus amigos, para que eles também possam ouvir uma palavra e receber um vídeo abençoado, tá bom? Então vamos lá. Desde quando eu nasci, meu pai e a mãe já eram da igreja, já estavam na igreja. E eu, quando eu era pequeno, eu sempre busquei a Jesus, eu sempre, eu estava próximo de Jesus, de Cristo. Mas chegou um momento da minha vida que, infelizmente, eu me distanciei de Jesus. Eu me distanciei de Cristo. Eu me afastei de Cristo. E eu já não estava aquilo com Jesus. Eu não estava aquela sede, aquela fome de Jesus, sabe? Eu queria a Jesus, ao mesmo tempo não queria. Estava com um pé no mundo e um pé na igreja. E chegou um momento da minha vida que eu conheci a pornografia. E no começo eu me sentia culpado, eu me sentia angustiado, eu pedia perdão. Mas eu sempre voltava a fazer aquilo de novo. E chegou no momento da minha vida que eu comecei a fazer e eu não sentia mais culpa, fazia o que fazia e não estava nem aí. E chegou um dia que minha mãe saiu, eu lembro foi que a mãe saiu, começou a chover, trovões, e começou uma sirene, uma buzina, como se tivesse apertado a buzina e segurado. E nisso eu comecei a ouvir um grito, e começou da hora da minha mãe vir, de buscar minha irmã, e minha mãe não chegava. Eu comecei a ficar desesperado, angustiado, eu falei, Jesus voltou, e eu fiquei. Só que aí minha mãe chegou, eu acalmei meu coração, e eu falei, não, eu não quero, mas eu quero a Jesus, eu quero ser salvo, eu quero ter minha vida com Jesus. Só que demorou uma semana, infelizmente cometi o ato. Eu não aguentei por muito tempo. E depois, logo em seguida, eu nem senti prazer naquilo. Eu me senti angustiado, eu comecei a ter crise de ansiedade. E depois daquele dia, eu achei que eu estava condenado, eu achei que era o fim para mim. Eu achei que eu estava acabado, mas foi nesse tempo que eu tive pais abençoados que me ajudaram. Jesus proveu pais abençoados para me ajudar. E Jesus me alcançou. Jesus, ele transformou a minha vida. Depois disso, eu me cheguei a Cristo, demorou um tempo. Eu me senti angustiado, eu me sentia condenado por um tempo. E eu clamei por Jesus, eu pedi perdão, mas parecia que eu estava falando com as paredes, parecia que Jesus não me ouvia, que eu estava condenado mesmo. E Satanás falou diversas vezes para mim tirar a minha vida, para mim entrar no mundo das drogas, que eu vou ser mais feliz, para mim aproveitar os últimos momentos da minha vida, porque quando Jesus voltasse eu não ia ser salvo. Só que eu não dei ouvidos para Satanás, porque eu sabia que aquilo era mentira. Eu sabia que se eu tirasse a minha vida, eu ia para o inferno direto. Eu sabia que se eu fosse para as drogas, minha vida estaria acabada, de vez mesmo. Ou não, porque Jesus, ele transforma, ele pode mudar. Mas mesmo assim, eu falei, eu não vou fazer isso. E eu chorava, eu deitava, eu estava desesperado. E minha mãe, chegou um momento que eu não consegui esconder mais da minha mãe. Dos meus pais, eles viram e eles me ajudaram. E eu tive mais conhecimento da palavra e eu reconheci que Jesus morreu numa cruz. Eu já sabia que Jesus tinha morrido numa cruz. Eu já conhecia a palavra. E eles falaram que Jesus morreu numa cruz e todos os meus pecados foram perdoados. Todas as minhas falhas, elas foram perdoadas. Mas isso se eu me arrependesse. E depois de um tempo eu entendi que aquilo que aconteceu na minha vida, que aquilo que eu estava passando era só para me achegar a Cristo. E isso foi numa quarta que eu comecei a ter crise de ansiedade. E numa segunda-feira, depois que eu já tinha conversado com a minha mãe, tinha falado com meus pais. Na segunda-feira, Jesus falou, eu assisti uma palavra e aquela pregação acabou. E assim, uns vídeos rolaram para cima, alguns vídeos começaram a aparecer, que geralmente aparecem no YouTube. E primeiro tinha uma palavra de um pastor. E lá eu senti no coração, falou assim para mim uma voz. Eu creio que foi o Senhor que falou comigo. Clica naquela palavra. E quando eu cliquei naquela palavra,
no meio da palavra, Deus falou assim pra mim. O pastor falou assim, eu creio que foi Deus falando comigo. Eu prefiro fechar a porta do que te perder. Eu prefiro te ferir do que te perder. Eu entendi que aquilo que eu estava passando iria me achegar a Cristo. Que se eu não passasse por aquilo, eu não me achegaria a Cristo. Que eu precisaria passar por aquele momento de luta, ansiedade, angústia, para me achegar a Jesus. Porque Jesus queria me salvar e através daquilo, Jesus, ele transformou, mudou a minha vida e ele salvou. Depois que eu aceitei a Jesus, teve lutas, dificuldade, teve sim, porque todo cristão tem luta. Porque servir a Cristo não é fácil, mas a minha vida foi mudada por completo. E depois que eu comecei a buscar, eu comecei a sentir a presença dele. Foi outra coisa. Eu nunca senti aquilo. Eu vou falar pra vocês, nada se compara com a presença do Senhor. Tudo aquilo que eu passei, que eu experimentei no mundo, não se compara com a presença de Jesus. Não se compara com ser cheio, com me encher do Espírito Santo, como sentir a presença de Deus. Não se compara. As coisas do mundo não se comparam com Jesus. E Jesus é muito melhor que as coisas deste mundo. A carne, ela quer mostrar para nós que as coisas deste mundo é boa, mas não é. Eu digo para você porque eu sei do que eu estou falando, porque eu experimentei o sobrenatural e eu vou continuar experimentando do sobrenatural de Deus e vai continuar valendo a pena servir a Cristo, servir a Jesus e ter aceitado a Jesus no meu coração. E enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto eu estiver nessa terra, eu vou pregar e falar do amor de Cristo para as pessoas. Eu vou falar deste amor que transformou, que mudou a minha vida e que quer me salvar. E que quer te salvar também. E que assim como Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua. Mas basta uma decisão sua. Jesus, Ele quer transformar. Jesus quer te salvar. Mas a pergunta é, você quer que Ele te salve? Então, se você não aceitou Jesus hoje, se você não se arrependeu dos seus pecados, se arrependa hoje. Aceite Jesus hoje, enquanto há tempo. Porque Jesus está voltando, a vinda dele está próxima. Olha a guerra que está acontecendo lá em Israel. Olha a guerra. É profético, tudo que está na Bíblia está acontecendo nos dias de hoje. E Jesus está voltando, a sua vinda está mais próxima do que imaginamos. A sua vinda está mais próxima do que pensamos. Então se arrependa hoje. Aceite Jesus hoje e permita que Ele transforme e mude a sua vida, assim como Ele transformou e mudou a sua vida. E eu tenho sede, eu tenho fome da presença dEle a cada dia, eu quero Ele a cada dia na minha vida, mais e mais. Eu quero me encher mais e mais, e eu quero que você seja cheio, que você seja transformado por Cristo também. Por isso que eu estou aqui pregando e falando do amor de Cristo para você. E eu quero continuar falando para as pessoas enquanto eu tiver a oportunidade. Amém? Eu espero que você possa ter gostado deste vídeo. E eu espero que você possa ser transformado e que você possa aceitar Jesus no seu coração. Porque Ele é aquele que pode e quer transformar a sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente e que você possa ficar com essa palavra, com esse testemunho no seu coração.